Norte? Vamos lá, Felinto. Primeiro, assim, a gente estava ouvindo aqui o debate e foram colocadas algumas questões que são importantes a gente fazer uma reflexão. Primeiro, é muito bom a gente ver as coisas voltarem a ser discutidas tecnicamente. Porque acho que ninguém aqui na mesa e nenhum ouvinte que está nos escutando discorda que essa alteração na estrutura tributária do país para resolver um preço que você colocou aqui agora, Felinto, foi ocasionado por uma pressão internacional no barril de petróleo. Essa alteração foi uma alteração às vésperas da eleição. Foi uma alteração calendarizou aí de uma... E não tem como negar isso. Então é muito bom. Eu, como venho da área fiscal, minha vida toda militei nessa área, é importante que para desenvolver políticas públicas, o Estado precisa de recurso. E o recurso vem dos tributos, que eles estão intimamente ligados à atividade econômica. Então, não tenho como discordar dessa reoneração. É bom usar esse termo e vocês estão perfeitos aqui, porque muita gente está falando que aumento de imposto. Não é aumento de imposto. O governo está repondo parcialmente o que foi alterado por uma estrutura que qual fosse o governo, teria que ser praticado em algum momento diante do rombo que provoca no caixa geral da coisa. Veja, nesse momento, qualquer governo, até o governo anterior ia ter que refazer. Sim, porque concordo. Tem um déficit posto. Concordo que há uma diferença e aí os discursos políticos eles variam de um lado a outro, mas é inegável também que é um governo diferente do governo anterior. É um governo que tem uma pegada mais social, é um governo que tem outra forma de governar e foi democraticamente eleito agora em outubro do ano passado. Então é natural essas divergências de visões de Estado. Então eu fico feliz com que essa discussão volte ao debate técnico. Parte da estrutura foi recomposta agora. Agora a gente tem que lembrar que os estados, principalmente, tiveram as suas receitas atacadas de uma forma que não se tem notícia desde a redemocratização do ataque às receitas dos estados. Por exemplo, a gasolina. Tinha estado do país, Mulatinho, que cobrava 34% de ICMS. Com a lei complementar 194, foi para 17%. É 50% metade da principal receita de ICMS dos estados. Eu estou falando do Rio de Janeiro, por exemplo. E ainda alterando a base de cálculo sobre a qual incide a taxa. Né? Que é importante que o ouvinte saiba que essa reoneração de ontem, respondendo objetivamente a sua pergunta, essa reoneração de hoje, quer dizer, ela se dá somente nos impostos federais, né? PIS, COFINS, especificamente. O ICMS não está aí nessa casa da reoneração. Nós estamos discutindo com o governo federal. Eu particularmente defendo, acho que eles foram corretos em proteger o diesel, né, na reoneração, porque o diesel é a base da economia. O diesel, 80%, né, da nossa logística roda em cima do diesel, transporte de mercadoria, transporte de passageiros também. Então é importante proteger o diesel. Em relação à gasolina, que a gasolina é um combustível, qual é a característica da gasolina? É um combustível de transporte individual. A característica é essa. Temos hoje a realidade do Uber, dos transportes de aplicativos, né, de passageiros, mas muito desses transportes usam o gás natural. Então, assim, não há porquê. A grande repercussão de fato é o diesel. A gasolina. O diesel faz todo sentido porque mexe com toda a economia. Então, assim, as coisas voltando ao seu lugar. Infelizmente, foi uma medida por causa de uma conjuntura mundial, a saída da pandemia, a guerra da Ucrânia com a Rússia, houve uma pressão no barril de petróleo e o caminho que se escolheu foi mexer nos tributos. Só que você só tem como mexer nos tributos se você diminuir o tamanho do Estado. Se você reduzir o tributo, você tem que diminuir o tamanho do Estado.